Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do nono ano. Está na apostila 2, a partir da página 243, esse conteúdo da aula de hoje. Nós vamos iniciar aí o estudo dos aspectos econômicos do continente asiático. Vamos falar da questão da agropecuária, certo? Antes da gente começar o assunto da aula de hoje, vamos relembrar o que a gente aprendeu na aula passada. Nós conversamos sobre a diversidade religiosa do continente, né, os principais grupos religiosos que estão presentes ali. Falamos de 3 indicadores socioeconômicos, né, entre eles a expectativa de vida, né, a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade infantil. Na aula de hoje nós vamos falar da agropecuária no Oriente Médio, mas antes nós vamos fazer um exercício relacionado ao conteúdo da aula passada, e aí então vamos entrar nesse assunto aí agro do Oriente Médio. Vamos procurar entender a produção agropecuária do Oriente Médio relacionada com as condições naturais, e vamos falar da escassez de água. Lembrando que a Ásia é bem diversa, como a gente já aprendeu, então hoje nós vamos tratar especificamente da produção agropecuária do Oriente Médio, dessa região do continente. Nas próximas aulas nós vamos falar das outras regiões, certo? Vamos fazer esse exercício, né, número 1, ele está na página 243, rumo ao ensino médio. Leia o texto a seguir. Índia vai superar a China e se tornará o país mais populoso em 2022. A superação da China vai significar que a população da Índia representará 19% da população mundial em 2050, enquanto a China terá 18%. Atualmente, cerca de 1,31 bilhão de pessoas vivem na Índia, em comparação com os 1,38 bilhão da China. Uma diferença que vai desaparecer nos próximos 7 anos. Os especialistas da ONU destacaram a relação existente entre o crescimento demográfico e as taxas de desenvolvimento de cada país. Nas próximas décadas, a maioria da população do mundo vai se concentrar principalmente em países como Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Indonésia e Uganda. Todos os lugares onde é cada vez mais difícil erradicar a pobreza e a desigualdade ou combater a fome e a desnutrição, como indicou um comunicado de John, diretor do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. Trata-se, explicou, de assuntos cuja solução é crucial para o sucesso da nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável desenvolvida pela Organização das Nações Unidas. Ou seja, o texto aqui aponta uma relação entre o subdesenvolvimento, né, os países pobres, né, com condições sociais precárias, e o aumento da população desses países. O texto indica a tendência de crescimento populacional no mundo nos próximos anos e destaca que esse crescimento será concentrado em alguns países. Sobre a relação entre a pobreza e o crescimento populacional, é correto afirmar que. Então vocês vão assinalar a alternativa que vocês consideram correta. O crescimento populacional, né, o aumento das pessoas, ele auxilia no combate na pobreza e para renovar a população de um país? Está correta essa alternativa? O que vocês acham? B. O crescimento populacional ele é impulsionado pela pobreza predominante nas áreas rurais dos países mencionados? C. Não há uma relação entre pobreza e crescimento populacional, que ocorre devido a aspectos culturais e religiosos. É isso que o texto traz de informação? D. A pobreza ela leva à diminuição do crescimento demográfico, devido às difíceis condições de saúde que a população enfrenta. É isso mesmo? Esses países ali que concentrarão a maior parte da população do mundo, eles são países ricos? Ou eles são países pobres e a pobreza está levando a esse crescimento? E o elevado crescimento populacional, característico dos centros urbanos, está em declínio, assim como os índices de pobreza. É isso que o texto fala também? Ou não? Então, a partir do que vocês leram no texto, vocês vão assinalar a alternativa que condiz com o que está escrito lá. Continuando. Então, vamos iniciar aí sobre a questão econômica, né, no módulo 7, vamos falar da agropecuária no continente asiático. Para começo de conversa, existe uma diversidade muito grande, tanto da organização quanto da produção agropecuária do continente. Como a gente já viu os aspectos culturais, né? Então os aspectos culturais eles acabam influenciando também, né,
na forma de se alimentar da população. O continente ele é muito grande, como a gente já viu, e ele tem uma variedade de climas. Regiões que se chove mais, que se chove menos, que se tem desertos, que se tem gelos, né? Tudo isso vai influenciar nas plantações, né? E também aí na questão da pecuária, né? No trato aí, na exploração dos animais, na biodiversidade vegetal e nas variedades culturais. Então a gente disse aí, né, que a questão cultural acaba influenciando nas variadas formas de alimentação. A gente vê aqui, né, sushi em um supermercado no Japão. A diversidade alimentar. A gente vê aqui um macarrão, né, chinês, que bebe, né, na Turquia, e aqui um curry indiano, né, um prato indiano, né, na Tailândia, certo? Essas imagens estão na apostila de vocês na página 245. Vamos falar então aí da agropecuária no Oriente Médio. Não sei se vocês lembram, essa é a região que é denominada Oriente Médio, né, na Ásia. É uma região que pertence à Ásia, então nós estamos falando da Ásia, mas especificamente dessa região da Ásia. Observem só os países, né, principais aqui que compõem: o Afeganistão, Paquistão, Irã, Turquia, Síria, Líbano, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Iêmen, Omã e Emirados Árabes Unidos. Então, o Oriente Médio está numa região aí de confluência com a África e a Europa. A gente pode observar aqui, olha só, aqui é a Europa, aqui é o fim, né, do Oriente Médio, aqui é o norte. A África, né, então ele está em regiões aí, né, fronteiriças, vamos usar esse termo aí para designar essa proximidade aí com outros continentes. Ele é cercado por mares e oceanos, olha só, o Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar Cáspio, né? Nós temos aqui, ó, o Oceano Índico, certo? Então ele tem aí estreitos e canais. Esses estreitos e canais eles são estratégicos na região. Então eles foram disputados ao longo da história devido à sua importância comercial e militar. Aqui na legenda tem o nome dos estreitos, olha só. Canal de Suez, aqui no 1, vocês podem acompanhar com a seta onde eu estou indicando, 2. Aqui o 2, estreito de Bab el-Mandeb, aqui embaixo, olha só. O terceiro, Estreito de Hormuz, aqui. Estreitos são esses canais aqui, que é uma estreita passagem mesmo de água entre duas porções aí de terra. E a gente tem os outros aqui também. Continuando aí. Vamos passar para o próximo slide. Agropecuária no Oriente Médio ainda é o assunto, né? Então o Oriente Médio ele tem aí 7 milhões de quilômetros quadrados, 18 unidades políticas, né? Entre aspas, aí 18 países. Aqui nem todas as unidades políticas são reconhecidas como país. Tem aí 350 milhões de habitantes nessa região e a maioria desses habitantes são seguidores da religião islâmica. Essa região convive com a escassez de água e a vegetação muito pobre. 90% da região é de clima árido e semiárido, ou seja, chove-se muito pouco e é muito quente e seco. Os rios permanentes, né, que eles estão durante todas as estações do ano, eles são raros. Os principais aí é o rio Tigre e Eufrates, onde está atualmente o Iraque, e antigamente era a região que era conhecida como Mesopotâmia. Essa região aí, desses rios aí no atual Iraque, ela era conhecida como Crescente Fértil, né? Foi o berço aí das primeiras civilizações agrícolas. Tem também um outro rio importante, que a apostila menciona, é o Rio Jordão. Ele é mais pequeno que os outros, mas ele também tem uma importância aí para a agropecuária da região. Vamos observar aqui esse gráfico. Olha, mundo, países com maior escassez de água por habitante no ano de 2016. Olha só, Iraque, o primeiro, Irã, Síria, Líbano, né? A gente vê aqui, ó, de acordo com a legenda, os países que estão aqui com a linha aqui em vermelho são países do Oriente Médio. E os países em azul são países africanos. Então a gente tem 20 países aqui, ó. 13 dos 20 países com escassez de água estão no Oriente Médio. Então esse gráfico mostra, né, como é a questão do clima árido, né, da falta de água aí nessa região da Ásia, que é denominada Oriente Médio. Esse conteúdo está na página 246. Vamos falar especificamente da escassez de água, então. Segundo a ONU, os países que têm uma média menor de 3.500 milímetros cúbicos por habitante, eles vivem uma situação de extremo estresse hídrico, ou seja, a escassez de água. No Oriente Médio, encontra-se nessa região aí os países
que estão nessa situação. É a região que tem mais países vivendo essa situação de extremo estresse hídrico. Apesar disso, dessa falta de água nessa região do continente, muitos desses países ali têm a sua base econômica na agricultura, né? Ou seja, a economia do país é baseada na agricultura. Em razão de quê? São países com baixa industrialização, ou seja, não são países industrializados, e urbanização, ou seja, boa parte da população ainda vive nas zonas rurais, né? Não vive no meio urbano. A questão da aridez, né? Ela faz com que aconteça então o aproveitamento intenso das áreas naturalmente úmidas. Então a gente tem aí o Oriente Médio, essa região da Ásia. Existem pequenas áreas nessa região que são mais irrigadas, como a gente disse, aquela região dos rios, né? Então essas áreas que têm a presença da água e ela acaba sendo utilizada de maneira bem intensa. E é utilizada também a irrigação em boa parte das produções agrícolas do continente. A gente vê aqui uma imagem, né, que ilustra aqui, né, pessoas que vivem nessa região com galões aí buscando água. Vamos falar da irrigação então. Tem dois tipos, né, de irrigação que merecem destaque nessa região da Ásia. A tradicional, que ela utiliza aí técnicas milenares de subsistência. Ela ocupa as melhores terras para a produção. São as terras que estão próximas aos rios e aos oásis. Eu não sei se vocês lembram que são oásis, né? São pequenas porções de água, são lagos no meio de uma região desértica. Então, nessas regiões aí em que há irrigação tradicional, há a presença do cultivo de trigo, tâmara, frutas e milho. A gente vê aqui, né, uma plantação de tamareiras e a gente vê aqui, né, um cidadão fazendo aí o cultivo dela. O método de irrigação moderno. Ele acontece principalmente no país chamado Israel. Essa irrigação ela é por gotejamento, por meio de mangueiras. Então a água passa nessa mangueira e goteja só o suficiente para aquela vegetação, a quantidade de água necessária. Nas plantações mais modernas, o controle é feito por computadores, né? Então é tudo minimamente calculado e mecanizado. Vamos falar aí então das formas de exploração agrícola nesse país, né, que é Israel. Há duas formas de exploração agrícola típicas, os kibbutzim e os moshavs. Os kibbutzim é uma organização comunitária agroindustrial que cultiva terras doadas pelo Estado, né? Tem por base ideais socialistas, foram vistos como experiência utópica por décadas. Hoje, acaba se assemelhando muito às empresas capitalistas tradicionais, uma vez, né, que eles contratam aí trabalhadores da comunidade. Se vocês irem aí na página 247 da apostila de vocês, vocês vão ter até algumas informações mais densas aí sobre essa forma de exploração agrícola. A gente tem aqui uma imagem que ilustra, né? Esse kibbutz foi fundado na Degânia em 1910, na costa do Mar da Galileia. Na foto, né, vista aérea do local em outubro de 1931. Continuando aí, na página 247, ainda os moshavs. É uma cooperativa agrícola na qual a terra pertence aos agricultores. A produção é bem diversificada, com destaque para verduras, legumes, uva e girassol. É semelhante ao kibbutz, que a gente acabou de ler, tem base no trabalho comunitário, mas, ao contrário deles, as fazendas são individuais, com tamanho igual, sendo governados pelos conselhos eleitos pelos moradores. Atualmente, há mais de 170 mil israelenses que vivem aí em quase 500 moshavs, certo? O Oriente Médio ainda sobre a questão da agricultura. Então, a gente tem aí as dificuldades naturais, né, dessa região do continente asiático, que é denominada Oriente Médio. Então, tem a ausência dos países da região na lista de maiores produtores e exportadores mundiais de recursos agrícolas. Então, as dificuldades naturais aí, né, que é o clima seco e árido, impede que esses países estejam entre os maiores produtores e exportadores de recursos agrícolas. Um problema grave, a redução proporcional das terras em relação à população nas últimas décadas. Então, reduziu aí a quantidade de terras e aumentou, né, a população em termos proporcionais. Em nenhum país da região há mais do que 1 hectare de terra cultivada para cada habitante. Vamos entender melhor essa conta. A agricultura aí do Oriente Médio. A gente tem uma imagem aqui de uma agricultura de oásis, olha só. A
A gente vê que é um pequeno lago, né, e as plantações em volta. Aqui a irrigação por gotejamento, olha só essa imagem, né, que eu disse para vocês nos slides anteriores, é feita através por uma mangueira. Então vamos finalizar aqui o assunto da agricultura aí. Então a média caiu de 0,410 hectare por habitante em 1970 por 0,212 hectare por habitante em 2015. Olha só, uma forte queda de quase 50%, essa média então de hectare por habitante. De 1970 a 2015 houve um aumento aí de 51 milhões para 69 milhões de hectares. Então essa média caiu, né? Caiu. Por quê? Diminuiu o número de plantações? Não, o número de plantações aumentou, olha só. A área de plantação de 51 milhões passou para 69. Houve um aumento então da área de plantação, né, no Oriente Médio. Mas o crescimento populacional foi muito elevado, ou seja, o número de pessoas aumentou mais do que o número de plantações. Isso fez com que diminuísse a média, que é o que a gente acabou de ver aqui. Então, essa diminuição da média per capita, né, o crescimento populacional, causa como consequência o quê? A elevação dos custos da alimentação e uma maior dependência de importação de produtos agropecuários. Ou seja, se eles não conseguem suprir o mercado interno, né, não conseguem produzir para o próprio consumo, então eles precisam aí importar, né, que é comprar de outros países. Pessoal, a aula de hoje vai ficar por aqui na página 248. Na próxima aula nós vamos continuar falando aqui, ó, das zonas agropecuárias, né, do continente. Vamos continuar com esse assunto. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. A gente continua na próxima aula. Qualquer dúvida vocês devem encaminhar para o tutor da turma de vocês. É isso e bons estudos.